Let's Talk Clube Design Litoral Paulista. Nesta edição, Tamires Albuquerque, a nossa convidada, e também o Álvaro Guilherme. Nós estamos aqui na Porto Belo Shop. E o motivo desse nosso encontro, dessa nossa conversa, é falar um pouquinho da recente experiência em Punta del Este, Montevidéu, José Inácio. Na verdade, um curso internacional, não? Exatamente. Que tal? Olha, eu lembro quando eu encontrei o Álvaro antes da viagem e eu falei pra ele, não, Álvaro, eu já conheço Uruguai. Eu achava que eu conhecia. E a experiência como um todo foi incrível, assim, acho que foram lugares escolhidos a dedos, me corrija se eu estiver errada. Não, obrigado. E foi, assim, uma experiência incrível. Eu fiquei encantada, do começo ao fim. E o Álvaro, é aquilo que a gente estava comentando, é muito diferente esse olhar que, especialmente você e a sua equipe, né, traz para essas experiências, né, para esses cursos. Porque, na verdade, é acrescentar, é trazer um conteúdo, né, muito acima, muito além do que a gente está acostumado num turismo padrão, vamos dizer assim. Né? Exato. A gente saiu totalmente fora do turismo, né? E foram lugares escolhidos pela arquitetura, mas também tinha alguma coisa da vida uruguaia, do jeito de ser, do tempo que as coisas levam, né? Mas o que você gostou mais? Eu acho que eu gostei muito das experiências. Gostei da visita na casa que a gente fez, que era de frente para o mar. Gostei muito da experiência da Bodega Garzón e do restaurante que a gente foi. Sim. Eu acho que a gente traz muito isso para a nossa realidade. Então, o tipo de atendimento ao público, o local, a gente vê toda a parte arquitetônica, como é pensado. Conheci também os sistemas construtivos das adegas quando a gente fez, que eu achei incrível. E a gente teve a oportunidade de ir em 2 adegas diferentes. Então, não é simplesmente ir provar o vinho, que é uma parte muito gostosa muito bom também. Mas entender o sistema construtivo, por que ele é feito dessa forma, por que um vinho é mais denso, outro menos denso, por que tem o tanino. Até isso eu aprendi lá. Então, assim, trazer o conhecimento, a bagagem cultural pra gente é super importante, e o que a gente vai conseguir transpor isso na nossa profissão. O quanto isso agrega tanto na vida do escritório quanto na vida dos meus clientes. Eu acredito que foi, assim, uma experiência para quando a gente vai com esse olhar, com o coração aberto para aprender e olhar cada detalhe, não tem jeito, foi muito bom. Verdade. E é um pouco o que você falou também da outra vez, da arquitetura contar a própria história. Então, o vinho pode ser bom, mas você só vai saber no final quando você experimenta. Agora, até chegar lá, quem contou toda a história foi a própria arquitetura. E isso que ela estava comentando da Garzón, porque ela foi construída, apesar que tem uma grande influência da arquitetura brasileira, do concreto aparente, né? Ela foi construída sobre a rocha, de forma a você chegar no final, ver a água escorrendo e entender como filtra o solo, a água, e por que o tanino sai dessa forma. É isso que ela... Até o tipo da terra, como é a terra uruguaia, essa diferença, como é o terreno de onde é feito toda essa parte da colheita dos vinhos, a gente aprendeu lá. Então, assim, um vinho, com toda certeza, o mesmo vinho seria diferente em outro lugar, assim como a arquitetura. Então, o terroir, né? Que na verdade muda totalmente o contexto. Isso é interessante, né? Isso é uma viagem. Sim, e aí você tem uma ideia, que a outra experiência que a Tânia estava contando, eu só vou introduzir, mas eu quero que ela conte, que a gente saiu daí totalmente para ir para um povoado que tem 300 habitantes apenas. E que um dos maiores chefes de cozinha do mundo, que é argentino, Francis Mallmann, está no Netflix, está entre os 10 melhores do mundo. Ele escolheu esse povoado para preservar o povoado e fez um restaurante dele lá, slow, só pra gente, só assim, pega a farinha e começa a fazer, né?
que foi esse almoço. Foi esse almoço. E assim, a gente tinha a visão completa da cozinha, então a gente conseguia ver. E a riqueza de detalhes da história da casa em si, eu sou apaixonada, né? Eu adoro, quando eu falo que eu gosto de apartamentos antigos, eu falo isso para os meus clientes, eu falei, gente, eu sou apaixonada por apartamentos antigos. E não é só pelo fato da idade do apartamento, do imóvel, mas lá a gente ficou impressionado, e vou falar isso pelas outras pessoas que estavam com a gente, a quantidade de preservação que foi feito, o quanto estava bem conservado, e aí se olhava cada detalhe, e o aconchego e o atendimento, tudo muito tranquilo, tinha uma área externa maravilhosa. Então, com uma vegetação muito bonita e a tranquilidade. A gente ficou bem surpresa. É um vilarejo, certo? Sim. O vilarejo tem 300 pessoas, bem específico. Então, assim, eu fiquei, acho que foi o ponto alto. Eu fiquei encantada. Sim, e a gastronomia de primeira. E ainda falando sobre essa questão da gastronomia também. Como é que também. ela fica achando essas coisas, né? Gente, você fala, uai, como é que... E o mais interessante, depois que acabou a viagem, ele me mandou uma foto de um direct do Uruguai. Eu falei, gente, eu quero esse lugar. Bom, eu sou a louca da viagem, amo viajar e ter essas experiências. Eu falo, gente, eu preciso conhecer esse lugar. Então, assim, o roteiro foi montado por você, pelo que eu entendi, certo? Sim. Então, assim, ter todo esse conhecimento ali, e eles sabiam onde ficavam as coisas. A gente foi passear um dia à noite, eles sabiam onde ficavam as coisas. Aqui tem tal coisa, aqui tem tal coisa. Então, assim, ter essa experiência é uma super oportunidade. E ele ama, né? Porque a gente conversou de diversos outros lugares nessa viagem fazendo referência. Então, é uma delícia. Que delícia, né? Eu queria puxar, porque eu sei que em Montevidéu que tem a Cristo Obreiro... Sim, a igreja. Que é fantástica, né? Porque você me disse que a maior parte das construções são muito mais o tijolo, essa referência, e que o concreto armado é uma coisa que veio meio que do Brasil, inspirado talvez no nosso brutalismo, né? Mas eu imagino que ver essa coisa aqui é muito mais terra, né? Tem uma... Eu achei muito interessante o fato de não ter pilares. A estrutura inteira era tijolos. Eu gosto muito de arquiteturas religiosas. Eu acho que contam uma super história. E eu fiquei muito impactada com a volumetria da igreja e também o fato de, não tem pilares, gente. Vocês têm noção que eu vou fazer uma edificação segura sem pilares? Pelo amor de Deus, gente, não vamos fazer isso em casa. Por favor. Mas, pelo amor de Deus. Mas, assim, além de lindíssimo o projeto e super bem estruturado. Então, eu fiquei apaixonada. Foi, acho que no último dia que a gente acabou vendo, né? Dia. E realmente foi incrível. Fantástico. Eu quero outras referências. Nossa. Vocês estiveram em Punta. Estivemos em Punta. Então, também na Casa Pueblo, que é muito conhecida, né, turisticamente, mas era importante a gente ir, né? Que é aquela casa que deu origem à música do Vinícius de Moraes. Uma casa muito engraçada, não tinha teto e tal. E a casa em si não é, porque aquilo é uma obra de arte, não é para nós arquitetos, não é uma grande referência como arquitetura, né? Mas aí a gente foi mais para ver o pôr do sol. O pôr do sol no Uruguai é mais ou menos como uma aurora boreal para a Finlândia. Uau! É muito bonito. A gente acabou não vendo 100% na Casa Pueblo, mas a gente conseguiu ver na orla depois. É lindo, lindo, lindo. E a casa em si, eu não conhecia ela por dentro. E achei curioso os caminhos que se fazem e de repente você sai de um lugar, você está chegando em outro e você volta. Fora toda a história que ela tem, obviamente, mas eu acho que é um ótimo local para se visitar. A estrutura é uma estrutura, né? Tem toda a estrutura em si. Fiquei muito feliz de ter visitado, gostei das nuances que a gente consegue ter lá dentro. É totalmente diferente, eu acho, do que eu estava imaginando, mas eu achei lindíssima também.
Quero outras referências de ponta. Gente, outras referências. Como a gente fez tanta coisa, eu tô aqui repensando ainda mais. Uma coisa legal foi o Hotel Vic, que você teve até uma conferência na hora que a gente parou para você atender, porque a Tamires não para. Não para. O Uruguai para. O Uruguai para, mas a Tamires os meus clientes não podem aguardar. É sobre isso. Que eles não me escutem. Pois é. E aí nós tivemos no Hotel Vic, que é do Carlos Otti, um arquiteto importante do Uruguai, né? Maravilhoso. Porque eu fiz a conferência de tão bonito que era, meu cliente falou, você pode virar a câmera? Aí eu, posso. Aí mostrei pra ele a vista, que era deslumbrante, dá pra você ver toda a parte da orla e a arquitetura sensacional ali também. Maravilhoso, com piscina de borda infinita, a vista. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi a riqueza de detalhes dentro da casa, do restaurante onde a gente estava, né? E muitas pedras naturais, o banheiro lindíssimo. Eu sou apaixonada por banheiro, gente, me julguem. Mas lindíssimo e arquitetura maravilhosa. Assim, todos os lugares que a gente foi, eu acho que... Não vou falar que tinham arquiteturas semelhantes, mas assim, tinham pontos de muita atenção que eu acho que a gente consegue aprender e revisitar, trazendo também para nossa realidade. Sim. Muito bom. A gente fica imaginando justamente a quantidade de inspiração, não é, que essas visitas técnicas, que esses cursos internacionais trazem para os profissionais. Fico imaginando, estava falando isso para o Carlos Basal, que esteve junto com você também, mas a viagem, né, que vocês acabam fazendo e naturalmente tentando trazer isso para os projetos como referência, né, como elementos importantes, né, para tornar essa... Na verdade, são inspirações, né? São referências, mas aí cai na mente criativa e eu imagino as viagens que acontecem. Até no último dia a gente foi visitar a parte da orla em Montevidéu e a gente estava conversando sobre essa questão de referências, né? Que tem vários estilos arquitetônicos ali. Então, eu acho que o Uruguai tem uma característica arquitetônica marcante e eu mesma estou me inspirando. A gente vai construir 2 casas e uma delas eu estou me inspirando agora nesta última viagem para o Uruguai. Então, eu acho que tanto a gente consegue contribuir para a arquitetura de lá, porque pelo que a gente conversou, tem projetos de alguns brasileiros, quanto a arquitetura de lá acaba inspirando a gente também. Eu acho que é uma troca cultural, assim, sensacional. Quisera as nossas cidades pudessem não ter muros como tem por lá. Eu queria comentar de um lugar que a gente foi que também é difícil do turista ir. Aí em José Ignacio, uma praia pequenininha, não sei ao certo quantos habitantes, mas não passa 1000, é muito pequeno. Tudo bem, muita gente, muito dinheiro, a maioria do pessoal de San Diego está mudando para lá. Então, o dono do Mercado Livre, essas pessoas todas moram lá. E nós vamos conhecer a livraria da cidade. E ela é incrível, porque ela é toda feita em pedacinho de madeira. Não é uma riqueza, não está no material de construção, a riqueza está no projeto. E a livraria é enorme para a cidade, hein? Tem mais livros que habitantes. Eu ia falar isso, tem. E é repleta, uma biblioteca assim, bem completa do que a gente vê ali. E é lindíssima, lindíssima. Muitas vezes a gente já percebeu que algumas obras arquitetônicas, alguma arquitetura, essa simplicidade acaba sendo, né, é o traço, porque se ela é ornamentada demais, né, e claro que, vamos lá, no tempo, né, a gente vem com esse conceito, mas modernamente pensando essa arquitetura, né, essas linhas, né, o desenho, quanto mais simples, mais essa arquitetura a gente consegue enxergar, não é?
Eu acho que é valorizar a arquitetura, A arquitetura, exatamente. E não precisa se ter muitas coisas para você ter um bom projeto. Uma das coisas que eu também notei na arquitetura de lá eu acho que eles valorizam a forma, a estética do projeto, mas não necessariamente precisa ter muitas informações. Então, esse caso da livraria é um local lindíssimo, lindíssimo. Eu tirei tanta foto para pegar de referência, tanta foto, e eu já sou apaixonada por livrarias naturalmente, mas de fato o espaço, você chega, tem bastante madeira ali no caminho, depois a gente senta para tomar um café. Então, assim, eles estão preocupados que a arquitetura também leve pessoas até ali. Então, você pode ver um livro, comprar um livro, sentar para tomar um café. Atrás, eu acho que tinha almoço também. Então, mais do que só fazer um projeto bonito, eles estão fazendo um projeto bonito para as pessoas, que tá muito alinhado com o meu tipo de trabalho. Então, eu fiquei realmente encantada ali com a utilização dos materiais. É isso mesmo. Você pegou o ponto focal exato. Não só arquitetura, mas uma cidade focada no ser humano. Não é na máquina, no marketing, no ser humano. Não tem muitos esses cálculos de viabilidade econômica, né? E é isso daí. Mas eu completando um pouquinho o anterior, eu acho que a arquitetura também tem essa coisa de ser inteligente. E isso eu vejo nos projetos da Tamires. Esta semana mesmo ela postou um ambiente que você mexe aqui, mexe assim, você, pronto, entendeu? Você tem que ser a solução inteligente. Com inúmeras formas de trabalhar naquele ambiente de uma forma rápida, racional, sem perder a estética, obviamente, né? E pensando quem vai estar ali. O cara senta para trabalhar, senta para guardar uma coisa, enfim. E a inteligência compete ao profissional. Aí que está a diferença. A pessoa consegue fazer, lógico. É a casa pueblo. O cara vai fazer, mas vira aquela casa um degrau errado, aí você quase bate a cabeça, entendeu? Que a casa pueblo é isso, um cara que foi construindo, que é um artista. Quando você contrata um arquiteto, aí você percebe a diferença. Entendeu? Esse pensar, não é? Naturalmente, esses dias eu não me lembro quem é que comentou, né? Até a posição de uma gaveta ou de uma prateleira, quando o arquiteto faz esse design, né, ele cria todo o teu movimento corporal, né? De quem vai usar o ambiente. E eu acho isso fantástico, não é? A altura da poltrona, né? O acesso à mesa da frente, tudo isso de alguma maneira está pensado, né? Está colocado, a gente não percebe, porque vai no dia a dia, você vai vivendo, né? E aí quando você fala que espaço confortável, é exatamente isso, né? Porque não me cansa a coluna, não me incomoda, né? Não bate a cabeça, sabe? Exato, são pequenos detalhes. Detalhes já são pequenos, são detalhes, na verdade, que a gente não enxerga, mas que lá na arquitetura, nesse fundinho, né, que a arquitetura tem, trouxe para que essa vida seja confortável, inteligente, né? Exatamente. E eu acho que a gente pensar nesses detalhes é o que faz toda a diferença. Pensar no ser humano, pensar as formas, como pode ser feito. Se alguém me perguntar, com todo o respeito do mundo, tá? Se alguém me perguntar se eu prefiro eu vou falar Casa Vic, eu sei que tem um hotel, ou a Casa Pueblo, eu vou na Casa Vic. Por motivos de ter sido muito bem pensado. E não pela vista nem nada disso, porque a vista da Casa Pueblo também é lindíssima, mas eu de fato acredito num projeto personalizado pensado para as pessoas, porque talvez as necessidades que você tem sejam diferentes da necessidade que o Álvaro tem, então pensar dessa forma é o que torna tudo mais especial. Perfeito. Que demais, que delícia, né? Que bom poder compartilhar com o nosso público um pouco, né, do perfil de cada profissional. Isso tem sido uma experiência para nós aqui do Casa Estilo absolutamente fantástica, né? Eu até brinco com o Jorge, que está atrás das câmeras, absolutamente impagável, porque a gente cada vez que vai olhando de novo e falando, nossa, que conteúdo bacana que a gente
tem oportunidade de compartilhar com o nosso público, no nosso Let's Talk Clube Design Litoral Paulista. Nesta edição, a querida Tamires Albuquerque e também o Álvaro Guilhermo, aqui na Porto Belo Shopping, né? Comemorando um pouco, né, dessa experiência fantástica que foi Punta del Este, Montevidéu, José Inácio. Fantástico. Teremos outras. Tomara que todo mundo consiga aproveitar todas essas experiências, fazerem projetos ainda melhores. Os clientes no final é quem sai ganhando. É verdade. Mas eu amei, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Foi uma delícia essa experiência, aprendi muito. Espero levar isso para a vida e para os projetos. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Cláudia.